Quer dizer, Deus não aceita o tíbio, o demônio que provoca na nossa alma para nos levar ao inferno. Eu peço que você me acompanhe até o fim. Caros amigos do Sagrado Coração de Jesus, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Nesta quaresma eu quero apresentar para você uma meditação sobre a tibieza. A tibieza leva ao inferno, quer dizer, aqueles que são tíbios estão a caminho do inferno. Isso é certo, é um ensinamento da igreja. Se eu me sinto tíbio, eu vou ser condenado. Essa é a grande questão do dia. Eu quero tratar com você disso na campanha dos devotos do Sagrado Coração de Jesus. Eu peço que você me acompanhe até o fim, porque você verá a resposta naturalmente no fim deste vídeo. É um problema que pouco se fala, infelizmente, como muitas verdades eternas, mas o caminho do céu, diz um ditado, é pavimentado de boas intenções. Então, não adianta só ter boa intenção, é preciso realmente estudar a doutrina católica e conhecer aonde que o demônio pode nos levar. E o demônio usa como meio a tibieza. Uma das coisas que mais faz as almas perderem o pecado, o estado de graça, ou caírem no pecado mortal, é, infelizmente, a tibieza. Então, vamos tratar desse tema. Eu lhe peço que acompanhe, e eu vou lhe dizer que quem vai falar aqui não sou eu, é Santo Afonso de Ligório. Santo Afonso de Ligório tem este livro, que talvez você já tenha lido. Se você não tem, eu recomendo muito. É A Escola da Perfeição Cristã, onde tem todo o ensinamento da doutrina da Igreja a respeito da virtude. A virtude é a força da graça sobrenatural, é uma força que vem da graça sobrenatural para nos levar ao céu, que essa é a nossa finalidade. Então, eu vou tratar deste tema. A tibieza leva ao inferno? Bom, o que leva ao inferno diretamente é o pecado mortal. Logo, a tibieza não leva ao inferno, porque na tibieza a pessoa evita o pecado mortal. E, portanto, eu diria assim, de um sofisma, eu não vou para o inferno porque eu não estou cometendo pecado mortal. Eu só estou cometendo pecados veniais. Aqui está a manobra do demônio, a malícia do demônio. Eu só cometo pecado venial, como o pecado venial não leva para o inferno, eu escapo do inferno e posso ter a vida aqui cheia de vantagens, cheia de pecados, mas são pecadinhos, não é? São pecadinhos. Então, quem vai falar agora é Santo Afonso de Ligório. O que é a tibieza? Eu respondo que essa situação de tibieza é muito compartilhada nos meios católicos de hoje. Infelizmente, a tibieza entrou em todos os meios católicos de hoje. Então, nós temos que lutar contra a tibieza e que está dentro de nós mesmos. A tendência à tibieza está dentro de nós mesmos. Então, eu vou fazer aqui a leitura do que é o estado de tibieza, segundo Santo Afonso, como um médico, é isso que Santo Afonso tenta fazer, descreve uma doença. A primeira coisa que é preciso saber é qual é a doença, porque se eu não conheço a doença, eu não sei me tratar. Eu nem encontro as maneiras, os medicamentos para me tratar. Então diz aqui Santo Afonso sobre o estado de tibieza, na página 66 deste livro. Se o cristão quiser assegurar a sua salvação eterna, deverá evitar até as menores faltas,
pois esses pequenos regatos tornam-se finalmente um rio caudaloso, no qual a alma miseravelmente se afoga. Aqui está o princípio. Qual é o princípio? Se o cristão quiser salvar-se, ele tem que afastar as faltas veniais, as faltas leves. Se ele não afasta as faltas leves, é como um rio que começa pequeno, é um regato, diz ele aqui, é um regato, um pequeno fiozinho de água, mas que acaba sendo um rio caudaloso que miseravelmente afoga o cristão tíbio. As faltas repetidas, aqui é outra coisa. O pecado venial, ele é muito sutil. E o demônio não chega e diz assim, vamos logo, entra aqui e me adoras. Não, ele põe pequenas faltas e faz com que elas sejam repetidas, diz aqui Santo Afonso. Essas faltas repetidas, das quais não se faz caso, aqui vai descrevendo o estado de tibieza. Eu faço pecados veniais e eu não faço caso dos pecados veniais. Arrastam a alma pouco a pouco ao estado de tibieza. Então, é um processo. Quando ele fala aqui pouco a pouco, ele fala de um processo. Existe um processo que leva as almas ao estado de tibieza. Qual é o processo? É não fazer caso do pecado venial. Não é do pecado mortal, é do pecado venial. E aqui entra uma grande diferença. O santo não tolera fazer nenhuma falta venial. O tíbio aceita e não faz caso do pecado venial. Então ele está descrevendo aqui a doença, né? O caso da alma doente. O cristão tíbio não ousa voltar as costas por completo a Deus, mas também não se incomoda com os pecados veniais, caindo em 1000 faltas todos os dias. Está mais uma vez muito bem definido Santo Afonso aqui. Ele não ousa voltar as costas a Deus, quer dizer, ele não quer ser inimigo. Ele não quer ser inimigo de Deus, mas ele quer ser um amigo de Deus camarada, que ofende pequenas coisas a Deus. Como ele dá exemplos agora de pecados veniais, impaciência, mentiras, murmurações, gulodices, imprecações, apatia, loquacidade, curiosidades, vaidades, apego às honras, boa fama e vontade própria. Quer dizer, fazer a sua própria vontade é a regra, é o mandamento número 1 do tíbio. Eu faço o que eu gosto. O que eu gosto eu faço. Eu quero murmurar contra alguém, eu acho interessante, eu murmuro. E digo que ele é isso, aquilo, mesmo sabendo que não é bem verdade o que eu estou dizendo, é uma mentirinha. Mas vai ofender a honra dele? Vai. Mas e daí? É uma brincadeira, ele vai entender. Não, não, não e não. É uma falta. E agora vem o que ele diz aqui, como Deus, e agora é a segunda pergunta, como Deus vê a alma tíbia? Ele responde com o que está no Apocalipse, São João, Apocalipse, no capítulo 3, versículos 15 e depois 16. São João diz, se estivesses frio ou quente, eu o aceitaria, mas porque estás morno, nem frio nem quente, começarei a vomitar-te da minha boca. Então, Deus, quando vê uma pessoa morna, vomita da boca. Aí é um choque, porque a gente diz, puxa, mas então Deus está vomitando da boca? Sim. Isso significa o quê? Que a alma tíbia tem risco grave de ser vomitada por Deus. Continua Santo Afonso, não sou eu. Isto é, abandonada por sua graça. Deus retira-se por completo dela.
veja o que é o castigo, veja o que é a pior coisa que pode existir. São duas, enfim. Uma é que a alma deixe de lado Deus, mas existe uma outra coisa que é 1000 vezes pior, que é Deus deixar a alma de lado. Vomita da boca. É o que está escrito aqui por Santo Afonso, repetindo o Apocalipse de São João. Isso aqui, meus caros amigos, é a doutrina católica pura. Pura e sem mácula. Esquecida e negada hoje, não importa. Isso é o que nós devíamos fazer nessa quaresma. Eu lembro que nós estamos na quaresma e, portanto, devemos lembrar duas coisas. Primeiro, nosso Senhor Jesus Cristo sofreu por nós. E segundo, o Sagrado Coração de Jesus está aí para nos ajudar. E não vamos pensar, quando nós distribuímos, se você não conhece, aqui está a estampa que nós estamos distribuindo do Sagrado Coração de Jesus e de Maria. Você pode, aliás, encomendar. Eu recomendo muito, se você não tem, se você tem, pode pôr na sua casa, rezar e participar da campanha também pelo 0800 608 6247. O Sagrado Coração de Jesus é a devoção para os tíbios, porque nosso Sagrado Coração, ele disse várias vezes, eu vim para os fracos. Aqui nós temos uma alma fraca. A primeira coisa, portanto, é não desesperar. Desesperar é não confiar na misericórdia. E não confiar na misericórdia é a coisa que o demônio gosta. O demônio gostaria que a pessoa percebesse a miséria e se desesperasse. Que desesperar, não adianta fazer nada comigo. Não. Existe o Sagrado Coração de Jesus que está esperando por você. E junto, eu quero dizer, junto com a estampa que nós estamos distribuindo, você receberá extraordinariamente um brinde especial que é a medalha de São Bento. A medalha de São Bento é uma medalha exorcística, eu tenho um vídeo feito sobre isso. Então, você encomenda agora pelo 0800 608 6247 e você terá a estampa na sua casa do Sagrado Coração de Jesus e Maria e a medalha de São Bento exorcística. Vamos continuar? São Gregório, aqui ele está citando São Gregório agora, diz que Deus, isso eu já li, não desesperar. Bom, agora continua. Deixando, o que significa, mais uma vez, o que é que significa Deus voltar as costas ao tíbio? Ele deixa de outorgar, palavras antigas que a gente já não conhece mais, outorgar, não é? Como dantes, linguagem antiga também, deixando de outorgar como dantes aquelas luzes vivas da fé, aquelas consolações espirituais, aqueles santos desejos, aqueles convites amorosos, aquele gosto sobrenatural que a tornava fervorosa e generosa. Então faz lembrar aqui o seguinte, havia um tempo em que minha alma era inocente e que eu era consolado, cheio de consolações, que eu tinha movimentos, ele diz aqui, santos desejos, né? Tempo houve em que cada um de nós tinha aquela alegria da inocência. Ele está lembrando isso aqui. Esse tempo que Deus nos deu nas consolações, nos convites amorosos, no gosto sobrenatural que o tornava fervoroso e generoso, no tempo que éramos generosos. Generosos aqui em que sentido? Generosos com o nosso Senhor Jesus Cristo, né? Eu tinha atos de generosidade, com o próximo também. Com isso, eu abandono, agora vem as consequências da alma tíbia, abandono a meditação, a comunhão, começa a não comungar mais, a confissão, as visitas ao Santíssimo Sacramento, as súplicas, as jaculatórias, orações que a gente pode rezar continuamente, e começa a praticar,
Então, ou continua a praticar esses exercícios com contrariedade, desgosto e distração. Então a pessoa vai, uma obrigaçãozinha, eu vou rezar aqui, mas é rapidinho e para acabar logo, e às vezes até reza o terço, mas logo, para acabar. Para ver se livra da obrigação, perfeitamente, sem devoção nem fervor. Então, assim começa o Senhor a vomitá-la, diz aqui Santo Afonso. Então, nós temos que ver de frente esta doença. Essa doença existe, primeiro. Essa doença é o demônio que provoca na nossa alma para nos levar ao inferno. Segunda verdade. Terceira verdade, Deus vomita o tíbio da sua boca. Quer dizer, Deus não aceita o tíbio, né? E termina aqui o pensamento de Santo Afonso: a tibieza, em uma palavra, é uma febre lenta, que apenas se nota, mas que traz irremediavelmente a morte. Então, este pensamento fica a conclusão deste vídeo, que eu penso continuar, porque agora tem o próximo vídeo, quais são os meios para lutar contra a tibieza. Um deles é a devoção ao Sagrado Coração de Jesus, que é a devoção feita para os tíbios, para os fracos, para os que não têm forças, né? Nosso Senhor Jesus Cristo pensou em nós muito antes e melhor do que nós mesmos pensamos em nós. Então, é uma doença que ele diz aqui, é uma febre. A febre não mata, sim, não mata, mas a febre é um sintoma de uma doença que pode estar degenerando num câncer, e o câncer mata. Então, guardemos este pensamento. A tibieza é, palavras de Santo Afonso, eu digo de novo, é uma febre lenta que apenas se nota, mas que traz irremediavelmente a morte, quer dizer, o pecado mortal. É o caminho, é a estrada de asfalto para o pecado mortal e, portanto, para o inferno. Porque Deus pode, em determinado momento, dizer: venha, preste contas da sua vida, e nos encontra no estado de tibieza. Nós podemos ter um ato de arrependimento e passar para o purgatório. Mas que purgatório, né? Nós podíamos ter evitado, né? O purgatório não é também uma coisa que a gente pode escapar facilmente, não é? E, além disso, eu posso até fazer um vídeo sobre o purgatório, só sobre esse aspecto. O purgatório é colado no inferno. Os sofrimentos do purgatório são semelhantes aos sofrimentos do inferno, não é? Não é muita diferença, só tem a diferença que tem a consolação de ver a Deus no fim de tudo. Então, eu convido muito a você a compartilhar este vídeo, ajudar a campanha para que o Sagrado Coração de Jesus avance cada vez mais e seja mais conhecido, e muitas pessoas possam, aproximando-se do Sagrado Coração de Jesus, salvar a sua alma e salvar outras almas. Isso custa nada. Você pôr um like, você mandar para os seus amigos: ouça esta meditação de Quaresma. A mim me fez bem, eu espero que possa também ser útil para você. Pronto, manda, né? E nós precisamos muito também aumentar os inscritos no canal. Nós temos cerca de 170 mil, queremos chegar a 200 mil. Isso não depende de mim, eu faço os vídeos, mas depende de você, né? Então, muito obrigado por participar desse vídeo, muito obrigado por participar dessa campanha. Se você não tem sua estampa, peça mais uma vez pelo 0800 608 6247. Você vai ter, além disso, a magnífica medalha de São Bento, e vai melhorar a sua relação com Deus. Tudo isso é realmente o que é de mais importante. Do que adianta conseguir e ganhar o mundo
e perder a própria alma, isso é nosso Senhor Jesus Cristo que disse, né? Então, até o próximo vídeo, e que o Sagrado Coração de Jesus proteja você, sua família, hoje e sempre.